Estamos aqui em mais uma direção espiritual e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante e que talvez atinge tantas pessoas. É uma situação muito difícil, mas a verdade é que atinge. Eu vou falar sobre a separação no casamento. É triste porque nós sabemos que o casamento é para sempre. Prometo amar-te e respeitar-te todos os dias de minha vida. E é muito triste quando um casamento chega ao fim. Aliás, quando perguntam para Jesus, Moisés aprovou o divórcio. Aí Jesus fala, não, Moisés não aprovou o divórcio. Moisés liberou o divórcio por causa da dureza do vosso coração. Mas não é desejo de Deus que fosse assim. Porque o que Deus uniu, o homem não separe. Veja, meus irmãos, como é triste. Eu tenho pais separados, então eu vivi isso na pele. Eu sei o que é um pai e uma mãe que não podem mais viver juntos, que não vivem mais juntos, né? Então talvez é o drama seu, é o drama de tanta gente, a separação do casamento, a qual o marido sofre, a mulher sofre, os filhos sofrem, a família inteira sofre. Como agir? O que fazer? Eu quero hoje te dar algumas luzes. A primeira coisa que você precisa entender é, houve um desgaste? Claro, cada caso é um caso. Às vezes eu não tenho aqui como abranger todos os casos. Então tudo que eu vou falar agora é para talvez a grande maioria, mas não significa para todos, ok? Então, eu não sei se estarei falando com você, é difícil, porque cada caso é um caso. Mas a verdade é que a maioria dos casamentos que chega ao fim é porque houve desgaste. Houve erro de um e houve erro do outro. A primeira coisa a fazer é reconhecer os erros, reconhecer os seus próprios erros, porque nesta hora um fica culpando o outro. O erro é dele, o erro é dela. Só que na verdade, se está chegando a um fim, é porque teve erro de ambos. É importante os dois reconhecerem os seus erros. Não ficar jogando a culpa um no outro. Isto não ajuda. Isto não favorece. Isto causa desunião quando fica havendo culpa. A culpa não ajuda, a culpa nesta hora só atrapalha. É muito importante que haja reconhecimento. Mulher, tá, o seu marido é o culpado, mas aonde eu como mulher errei? Aonde eu como homem errei? Esta é a pergunta a se fazer. Não ficar só preocupados com os erros dos outros, com o erro do outro. Eu também diria a você, e agora eu estou falando para quem é casado na igreja. Obviamente eu não estou me referindo a quem mora junto, quem não fez o sacramento da igreja. Porque se você está morando junto, você está numa vida de pecado. Eu estou falando para você que é casado na igreja, que tem a bênção de Deus, o que Deus uniu, portanto, o homem não separe. Quem mora junto ainda não tem essa bênção de Deus, né? Pelo contrário, está vivendo fora da vontade de Deus. E espero eu que você consiga regularizar sua vida. Rezo a Deus por isso. Sei que também você sofre por causa disso, porque mora junto. Mas procura regularizar. É possível. Deus quer que você faça isso. E eu vou rezar por você e vou torcer por você para que você consiga. Mas eu estou falando com quem é casado na igreja. Deus quer que vocês vão até o fim. O que Deus uniu, o homem não separa, mas de repente o casamento está chegando ao fim. Eu digo a você, lute pelo teu casamento até as últimas consequências. Até onde você puder, até onde você tiver força, lute pelo seu casamento. Porque na verdade, a verdade é uma só. O diabo, sabendo que Deus abençoou o casamento, o diabo quer dividir. A palavra diabo significa divisor. O diabo quer dividir. O diabo quer desunir, o diabo quer separar. Portanto, não permita que o divisor entre no teu casamento. Não permita. E que você vá na raiz do problema e tente romper as divisões. E tente romper a separação. Não aceite a separação. Não aceite. Queira, lute. Eu também te aconselho a perdoar. Como é importante nessa hora perdoar.
perdoar a si mesmo e perdoar o outro. Gente, se o casamento está chegando a fim, é porque alguém aí feriu, estão se ferindo mutuamente. São palavras, são atitudes. Por exemplo, quantos se separam por causa de uma traição? Mas eu vou perdoar até uma traição? Ora, se a pessoa está disposta a não mais viver nesse pecado da traição, por que não perdoar? Se Cristo nos perdoa sempre, por que eu não posso perdoar o meu irmão? Por que eu não posso perdoar o meu cônjuge? Veja, muitos casamentos há separação porque não há força para o perdão. A mulher fala, eu não consigo perdoar, e aí o casamento está encerrado mesmo. Ou então, eu aceito a situação, mas no fundo eu não perdoei e vou jogando na cara. E vou jogando na cara. Acontece qualquer briga, jogo na cara. Você me traiu, você isso, você aquilo. O casamento não vai para frente. Ah, se não tiver perdão, não existe casamento. Como diz a música do Padre Zezinho, que ninguém vai dormir sem pedir ou sem dar seu perdão. Isso é muito importante. Perdoar, perdoar. Eu também te aconselho a procurar ajuda. Se você está vivendo o drama da separação, procure ajuda. Rápido, o quanto antes. Mas pedir ajuda para quem? Não é para a vizinha. Ah, ele te traiu? Se eu sou você, trai ele também. Eu traí ele também. Eu fazia ele pagar. Veja, muitas vezes a vizinha, a amiga, ela vai ser movida pela paixão. E você nesta hora não pode se aconselhar com quem é movido pela paixão. Você tem que se aconselhar com alguém que vai te guiar conforme Deus quer. Então eu te aconselho a buscar um sacerdote. Antes de psicólogo, antes de psiquiatra, antes de médico, procure um sacerdote. O sacerdote vai te orientar. E digo mais, um bom sacerdote. Um bom sacerdote que vai te orientar e vai te dizer, olha, você está precisando de um psicólogo. Olha, você está precisando de um médico. Olha, você está precisando perdoar. Olha, o erro é teu. Olha, chama o marido aqui que eu quero conversar com ele. Vê se ele aceita. Nós vamos tentar resolver essa situação. Vai dando palavras de reconstrução. Procure um sacerdote que pode te ajudar. Um bom sacerdote que pode te ajudar. Nesse processo de separação é muito importante o diálogo. Dialogar com a pessoa que está envolvida. Não adianta brigar, a briga não resolve, a briga desune. Já dizia o Padre Léo que quando nós brigamos é porque o coração está longe. Quando eu falo alto é porque o coração está longe. Quando eu dialogo é porque o coração está perto. É importante dialogar. O que eu preciso mudar? O que você precisa mudar? Isso é muito importante, dialogar. Dialogar com os filhos, dialogar com a família. Porque às vezes é difícil para um filho ver o pai e a mãe brigando o tempo todo. Dialoga, dialoga. O diálogo vai resolver tantas coisas. Agora, filho e filha, depois de você ter lutado, depois de você ter dialogado, depois de você ter buscado ajuda, parece que a coisa não vai, não tenha medo do recomeço. Você vai precisar recomeçar. Vai. E Deus é especialista em recomeço. A humanidade caiu no pecado e Deus recomeçou tudo. No dilúvio, Deus recomeçou tudo. E depois em Jesus Cristo, Deus começou tudo de novo. E na nossa vida, Deus é capaz de recomeçar sempre todas as coisas. Tenha paciência. Primeira coisa que eu digo é, teu casamento não vai mudar da noite para o dia. Tenha paciência. Teu marido não vai mudar da noite para o dia. Tenha paciência. Agora, se você vê que é impossível, já não tem mais força, então eu digo, não tenha medo do recomeço. Não tenha medo de recomeçar. E é nesse caminho de perdão, de lutar pelo casamento, de diálogo, é possível que muitos casamentos voltem. Glória a Deus. O casamento voltou. A esperança renasceu. A família voltou de novo. Esses dias eu encontrei um casal que disse que porque ouviu uma das pregações do Frei,
decidiu abandonar a vida de pecado, a vida de traição e voltar para sua esposa. Olha que coisa bonita. A esposa tinha sido traída porque ele ouviu uma pregação, Deus tocou no coração dele e ele decidiu largar a vida de traição, a vida de pecado e voltar para sua esposa por causa da palavra. Veja, Deus pode fazer todas as coisas, nós não conhecemos os desígnios de Deus, precisa ter paciência, precisa ter muita oração. E aqui eu digo um detalhe talvez mais importante: oração. Se você está vivendo um momento de separação, é preciso que você ore, porque Satanás está aí. Satanás está investindo. E a tua luta não é contra o teu esposo, a tua luta não é contra a tua mulher, a tua luta é contra Satanás. E a única coisa que pode vencer Satanás se chama oração, rosário, oração, adoração, Santa Missa. Agora, pode acontecer que depois de você ter feito tudo, o casamento chega a um fim. E aí eu te digo que você só tem duas opções. A primeira, você tem que aceitar a condição de ser solteiro, de não poder mais ter ninguém, porque você sabe que o ensinamento da Bíblia, da Sagrada Escritura é: o casamento é uma só vez. E se você, enquanto a pessoa está em vida, procura outra, diz a palavra, e não só o apóstolo ou o Antigo Testamento, mas o próprio Jesus, que aquele que o seu esposo estando em vida, sua esposa estando em vida, procura outro, comete adultério. Então, se tua esposa está viva, você vai ter que se manter casto, solteiro. Viva assim. Às vezes acontece de não dar, o casamento não vai. Às vezes é melhor se separar, às vezes acontece. Claro, eu já disse para você vai lutar até o fim. Mas se com o padre você decidiu, e veja, com o padre você decidiu que não dá, então você vai ter que aceitar ficar solteira para o resto da vida. Meu Deus do céu, mas como eu vou ficar solteira? Ora, filha e filha, nós temos que pensar que nós só precisamos de Deus para viver. Aliás, perguntam para Jesus, teve 7 homens, lá no céu, quem vai ser o marido? Lá no céu ela não terá marido. Ou seja, o ser humano não é essencial para a gente nessa terra, quem é essencial para nós é Deus. Então viver sozinho vai ser parte, vai ser um sacrifício, mas Deus vai pedir de você essa renúncia para você se manter na vontade de Deus. A sua outra opção é tentar ver se no seu caso existe a nulidade. Por exemplo, minha mãe, eu disse para você que eu sou de pais separados, minha mãe se separou do meu pai e minha mãe conseguiu a nulidade matrimonial. Houve alguma situação com minha mãe, a qual a igreja entendeu que aquele casamento nunca existiu. Então, se esse casamento nunca existiu, a igreja declara o casamento nulo. Não é que a igreja anula casamento, porque a igreja não tem poder para isso, o Papa não tem poder para isso. O que Deus uniu, o homem não separe. Mas, quando a igreja entende que houve falhas em algum processo, a igreja pode falar, através de uma grande investigação, de que teu casamento foi nulo. E se foi nulo, você está livre para casar com outra pessoa e viver na graça de Deus. Ou então, primeiro passo, lute pelo seu casamento. É a melhor coisa, viu? É a melhor coisa. Lutar por ele. Agora, se não deu, você só tem essas duas opções. Ou viver solteiro, na graça de Deus, ou buscar a nulidade matrimonial. Por fim, eu termino dizendo, o mais importante é que você não fique parado, que você siga a sua vida. Porque o que adianta ficar chorando, se lamuriando? Conheço tanta gente que terminou o casamento, a pessoa não vive mais, ela só chora, ela não consegue mais fazer nada na vida, entra em depressão. Pelo amor de Deus, você precisa seguir sua vida. E se você entrou em depressão por causa desses acontecimentos, talvez mostre que você estava apegado às coisas, você estava apegado às pessoas. A tua vida tem que estar só em Deus. A tua vida tem que estar só no Senhor. De qualquer forma, busque ajuda. Procure um bom sacerdote e você vai sair dessa. Eu rezo a Deus por você e eu rezo para que, através dessa direção de hoje, Deus una matrimônios, Deus una casamentos, que haja perdão, que haja diálogo, que haja luta. Deus abençoe você.